Na semana passada, nós falamos, do tema higiene. Lembrando que os 4 pilares, essa palestra nossa é baseada numa lembrança de um texto de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, em que ele diz que é imprescindível para a saúde esses 4 itens, a higiene, a temperança, a medicina preventiva e a disciplina. E hoje nós vamos falar sobre esses 3 outros itens da nosso aprendizado aqui. Então vamos começar trazendo para todos nós o conceito de temperança. Lembrando aos nossos corações que temperança é uma das 4 virtudes cardinais, são virtudes presentes na teologia católica. E a temperança, ela é caracterizada pelo domínio de si, pela moderação dos desejos. E as noções, quando a gente fala de domínio e de moderação, a gente está falando de alguma forma de virtudes e de vícios. Virtudes e vícios são presenças constantes na obra de Platão, na obra de Hobbes, e foram claramente colocadas no livro Ética a Nicômaco, que foi escrito por Aristóteles para o seu próprio filho. Então, ali nós vemos esse filósofo, falando sobre essas coisas. Porque quando a gente fala sobre temperança, a gente está, de alguma forma, falando sobre equilíbrio. É importante, inclusive, lembrarmos para todos nós que a palavra tempero, que traria um equilíbrio ao paladar, tem a mesma origem com a palavra temperança. Então, todas as vezes que nós falamos de temperança, nós estamos falando de algo que traga equilíbrio à alma. E quanto isso é importante nos dias de hoje. Nesse momento que nós vivemos, nessa situação da pandemia, é fundamental para cada um de nós esse sentimento ou essa expressão interna de equilíbrio. Equilíbrio para a gente poder agir, mas equilíbrio para a gente poder discernir o que a gente escuta, para discernir como a gente age, como a gente faz as coisas na nossa caminhada. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, no versículo 6, ele faz uma afirmativa importante e que tem tudo a ver com a questão da temperança. Ele diz o seguinte: ao conhecimento, o autodomínio. Ao autodomínio, a perseverança. À perseverança, a piedade. A piedade. Desculpe. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Não basta a gente ter qualquer tipo de conhecimento. A gente precisa ter um autodomínio para utilizar o conhecimento que nós temos. O conhecimento, ele é
uma ferramenta para a vida, mas ele pode ser uma arma em mãos inadequadas. Tanto, né, que a gente vê na filosofia grega ser repetido essas ideias que estão presentes na visão clássica de que é preferível, né, negar o conhecimento a alguém do que dar o conhecimento a uma pessoa má. Porque uma pessoa que carrega a maldade dentro de si, o que você der a ela de conhecimento, ela vai transformar o conhecimento mais puro que for em algo que seja um instrumento negativo e ruim na vida. A gente vê isso muito nos movimentos religiosos durante toda a história da humanidade. Quantas pessoas se utilizam da sabedoria, que é a revelação divina, para interesses extremamente escusos durante toda a história, matando, agredindo, causando, sendo um instrumento de violência, de discriminação, e hoje isso não é diferente. Porque não é que eu conhecendo algo bom, eu vou ser uma pessoa boa. Eu preciso ter esse domínio interno para lidar bem com aquilo que eu conheço. E esse autodomínio, ele não pode ser de maneira nenhuma, algo pontual. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ao autodomínio deve ser dado a perseverança. Nós precisamos desse autodomínio todo o tempo. Porque nós somos tentados, se a gente pode usar esse termo bastante religioso, mas real, o tempo todo nas nossas questões e dificuldades, para ver se a gente consegue vencer as nossas mazelas morais, os nossos vícios, aquilo que ainda há de imperfeição na minha caminhada. Mas a todo esse processo, até esse momento, é preciso se acrescentar a piedade. Porque muitas vezes o autodomínio leva a um rigorismo, esse rigorismo com a perseverança vira um fanatismo, e esse fanatismo, ele não sabe ter o equilíbrio, o tempero das relações, prejudicando profundamente as pessoas. Então, quais seriam, na verdade, as características da temperança? A primeira coisa que nós trazemos aqui é o autocontrole. Então, a temperança, né, ela envolve 4 situações importantes na nossa vida: o autocontrole, o autodomínio, a moderação e a renúncia. São características fundamentais da temperança. Então, a primeira coisa que a gente precisa nesse aspecto é o autocontrole. E o autocontrole,
ele é direcionado para que nós possamos vencer os nossos instintos. Não porque necessariamente o instinto seja algo ruim, que não é, né? Mas na caminhada evolutiva do ser espiritual, o homem tendo a inteligência, o homem tendo a razão, o homem tendo, né, o livre-arbítrio, ele deve sair do campo simplesmente instintual para um campo de racionalidade e, posteriormente, para um campo de sabedoria. O autocontrole, né, é para que a gente aprenda a vencer os nossos instintos. E vencer os nossos instintos não é negá-los. Esse aprendizado, ele exige da criatura um movimento muito interessante. Porque ele nos cobra, né, o conhecimento daquilo que o meu lado instintual me pede e o conhecimento ou discernimento de que em que momento e de qual forma esse pedido instintual ele deve ou não ser atendido. Porque nem tudo que é instinto, ele me é permitido a todo momento. E não vamos lá caminhar com coisas extremamente absurdas, né? Às vezes, o instinto da preservação nos convida e nos chama através, às vezes, né, do desejo de comer. Mas tem horas e momentos em que nós não podemos atender a esse desejo de alimentar-se porque nós estamos ocupados com alguma coisa que é importante, que é necessária, e temos que transferir esse pedido instintual para um outro momento mais adequado e de maior facilidade de realização dessa alimentação. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é o autocontrole, né? Às vezes eu ouço algumas pessoas virem e dizerem, né, assim, mas a gente não deveria, para ser feliz, fazer tudo que o nosso instinto pede? Não. Por sinal, para ser feliz, nós não temos que fazer tudo. Nós temos que fazer as coisas de forma adequada no momento certo. Porque nem tudo é adequado para um determinado momento. Depois, mesmo essa adequação com o tempo certo, ela precisa ser atendida de maneira certa. Porque muitas vezes nós sofremos, estamos angustiados, porque a gente não tem aquilo que o mindfulness nos diz, que é a atenção plena. Eu não me alimento me alimentando. Eu coloco a comida na boca preocupada com o telefonema que eu tenho que dar depois do almoço, preocupado com a aula que eu vou ter que ir apresentar no outro dia,
preocupado com a conta e onde eu vou tirar o dinheiro para pagar a conta do final do mês, e eu não me vejo alimentando. Eu não tenho controle de como eu coloco o alimento em mim, de como eu mastigo, de como isso acontece. Eu, às vezes, não sei nem o gosto do alimento e muita gente não sabe nem o que se alimenta, do que se alimenta. Outra situação da temperança é o autodomínio. Mas autodomínio e autocontrole não são as mesmas coisas. Aparentemente, eles o são. Mas dentro da perspectiva do estudo e mesmo pedagogicamente, quando eu falo de controle, eu estou falando das coisas mais instintivas e materiais. E quando eu falo de domínio, de autodomínio, eu estou falando de impulsos e desejos que já possuem em si outros níveis de componentes, não só componentes cognitivos, intelectuais, mas de sentimentos e de emoções. Então, eu preciso dominar os meus impulsos. Por que é importante dominar os nossos impulsos? Porque geralmente aquilo que é feito sem um pensamento, um planejamento, sem um cuidado, tem tudo para caminhar para um sentido de dificuldade, de desafios maiores. Ah, mas eu sou uma pessoa que sou positiva, então quando vêm os meus impulsos eu consigo sair bem. Necessariamente a gente não sai bem. A nossa interpretação pode ser infeliz nesse momento e a gente não ter clareza desse contexto. Por outro lado, e aí isso é muito importante, né? Muitas vezes quem poderia nos ajudar, quem poderia facilitar essa interpretação, né? Por algum motivo se inibe e às vezes até diz que a gente está fazendo bem e a gente não está. Então nós precisamos dominar os impulsos e dominar os nossos desejos. Até porque nem tudo que a gente deseja, né, seria bom ser realizado, porque poderia prejudicar a nossa caminhada. E os nossos desejos, eles mudam, eles se modificam com muita facilidade, né? E independente da situação, independente do contexto, independente do lugar, muitas vezes, se a gente der vazão aos nossos desejos, nós podemos criar situações futuras muito difíceis para a nossa caminhada. Eu tenho desejo, né, de fazer uma determinada viagem cujos custos são muito caros. E às vezes a pessoa se endivida, né, e quando ela volta daquela viagem, ela vive uma situação inusitada em que ela necessitaria dos valores que ela gastou naquela viagem
e isso pode causar prejuízos não só materiais, mas sentimentais e morais para essa criatura. Então, como na questão do autocontrole, o fato não é eu não permitir viver os meus impulsos e os meus desejos, mas é eu ter noção disso e de quando me utilizar disso. E lembrar sempre, né, que aquilo que é feito sem planejamento, aquilo que é feito de uma maneira abrupta, tem muita chance de ser complicado, de se tornar um transtorno, né, muito grande na minha caminhada. Outra situação muito interessante, né, dentro da temperança é a moderação. Né? Ela ainda fala dessas questões dos nossos impulsos e dos nossos desejos, e ela nos chama para a sobriedade. Sermos sóbrios. E quando se fala de sobriedade, a gente está falando de alguma forma também de viver, né, uma situação de lucidez. É claro que isso gera na mente da pessoa imediatamente a ligação com o álcool, com a droga, mas não é só aí que a gente precisa ser sóbrio. Né? A gente precisa ter na vida uma postura de sobriedade. A filosofia clássica, né, e Aristóteles vai falar sobre isso, né, que o equilíbrio, né, ele não está nos polos, ele está no meio, né? Quando o pêndulo dirige-se de um lado para o outro, ele não está equilibrado, ele se equilibra. O fiel da balança se equilibra quando ele para, né, no meio, no ponto do meio, que determina essa questão da sobriedade. E a gente deveria ser sóbrio em tudo. Alguém diria assim, mas a gente deve ser sóbrio nas virtudes? Olha, a gente tem que ser virtuoso. É bem diferente. Mas dentro da perspectiva de ser virtuoso, né, nós temos que ter o cuidado de não nos expressarmos em virtudes em momentos adequados, em situações inadequadas. Alguém, né, que tenha alguns dotes na vida que o colocam em diferenciação. Se ele se exibe nesse campo virtuoso diante de pessoas que não têm a virtude, nem sempre isso vai causar um equilíbrio e uma ajuda. Às vezes vai causar um constrangimento e uma dificuldade na relação. Por isso que o apóstolo Paulo, né, ele dizia, né, fiz-me forte para com os fortes, fiz-me fraco para com os fracos, né, e que ele buscou
tudo, né, de uma maneira que ele pudesse atender a todos. Olha a grandeza desse exemplo, né, de virtudes que foi o apóstolo Paulo no campo da sobriedade das relações. Um tema bastante difícil, até porque a gente tem muito pouca vivência do ponto de vista espiritual e moral no que se diz respeito à sobriedade. A gente sempre é para mais ou para menos, a gente tem muita limitação, muito pouco recurso ainda para entender que o equilíbrio está no meio, né? Até porque os outros acreditam que a perfeição está no polo. E nós ainda precisamos aprender muito a respeito disso. E a temperança ainda tem como característica a renúncia, né? Então, a gente precisa aprender o desapego, né? E a gente precisa sublimar as nossas paixões. Nós estamos falando de sublimação e não de repressão. Quem já nos escutou falando sobre sexualidade, né, que é o tema que eu dizia que eu vou falar sobre ele na quarta-feira que vem, né, na Semana de Saúde Mental da Associação Médico Espírita do Brasil, no lançamento do livro Psiquiatria Iluminada, que esse é o tema do meu capítulo. Lá eu faço questão de trazer, né, os conceitos, os sinônimos, porque principalmente as religiões confundem repressão com sublimação. Sublimar alguma coisa é transformar isso em algo diferente, algo geralmente melhor, e no sentido espiritual, sublimar é transformar em algo mais nobre, em algo que esteja mais a nível da busca do equilíbrio no sagrado do que a busca da postura do homem na sua vida animal. Nós temos, né, uns aspectos interessantes da temperança com o conhecimento. Então, sabedoria, segundo, né, os estudiosos, os filósofos, essa história toda que nós temos na vida e que muita gente quer negar, para que a gente vai pensar nisso? Aquilo é no passado, não é no presente, né? É desperdiçar milhares e milhares de anos de sabedoria humana e acreditar, ter a prepotência que eu não preciso desses conhecimentos, porque do meu eu no meu hoje, tudo meu é melhor do que era no passado. Tudo que hoje é melhor, só é melhor porque foi construído com as experiências do passado. Toda a tecnologia que o mundo tem é fruto de milenares descobertas, revelações, experimentos e repetições de experimentos para que a gente chegasse no nível que nós estamos hoje. Se a ciência médica negasse os conhecimentos que ela recebeu nesses milênios aí de aprendizado, se a gente
desperdiçasse essas experiências diante das pandemias, das epidemias, de tudo isso que nós já vivemos na Terra, nós não teríamos tido tão rapidamente propostas e colocações de higiene e de evitação de contato, para evitar contágio, nessa atual pandemia que nós estamos. Então, quem diz que voltar para o passado é ignorância, que o passado não tem nada para ensinar, essa pessoa precisa repensar naquilo que ela diz e naquilo que ela vive. Então, a sabedoria, ela exige sobriedade e ela exige produtividade no bem. É só sábio, né, quem consegue ter sobriedade no comportamento e na manifestação da vida e consegue ser produtivo no sentido do bem, da construção daquilo que é útil e bom para a humanidade. Alguns estudiosos nos lembram que a intemperança, principalmente na área do conhecimento, é a principal origem da maioria dos males do mundo. A falta de equilíbrio, a impulsividade, a falta, né, de autodomínio e autocontrole, de eu não dizer daquilo que eu não conheço, né? Porque, infelizmente, a teoria do achismo, ela toma conta do homem, né? Eu, há pouco antes de me preparar, eu vendo algumas postagens do dia, tive a oportunidade de ver uma postagem do Rossandro, que ele falava sobre a gente, quem não tem conhecimento, ter o cuidado de não se manifestar, e eu colocava isso, né? Que a ignorância deveria utilizar, né? Eu fiz esse comentário, de que a ignorância deveria utilizar-se do direito de ficar calada. A gente, quando é ignorante, a gente deveria aprender a utilizar desse direito, porque na ignorância nós falamos coisas e construímos coisas muito ruins. A maledicência é muitas vezes não fruto só da maldade do homem, mas da ignorância do homem. As pessoas falam das coisas que elas não sabem, que elas não têm a mínima ideia na sua caminhada. Para o trabalho é fundamental a temperança, a ponderação, né? Tanto na realização das nossas tarefas, quanto na quantidade e na qualidade do que nós fazemos. Tem muita gente que movimenta-se muito e produz muito pouco, por falta de ponderação, em todos os sentidos, em todos os contextos da caminhada. E a temperança, ela exige que a gente tenha paciência e tenha piedade. Não tem como ser, né, ter essa virtude, a temperança, sem a gente aprender a paciência e a piedade, né? Sem ter tolerância e compaixão com as criaturas. Nós vamos voltar a falar disso, porque nesse tema, nesse contexto da temperança, a gente gostaria de tocar em algumas coisas para vocês pensarem, né? E quem quiser comentar sobre esses itens que são tão importantes.
porque nós vamos falar do relacionamento humano. Então, quem tem temperança, né, nos relacionamentos, ele examina e discerne as intenções e as ações das pessoas. A gente precisa ter esse cuidado, porque muitas vezes, com a falta de ponderação, a gente ouve alguma coisa e a interpreta, não escuta. O grande problema nosso é que nós somos especialistas em interpretação. A gente ouve, vê alguma coisa, sente alguma coisa e a gente interpreta sem nenhum cuidado. Sem nenhum cuidado. E uma fala, né, ou uma cena na vida, num corte, né, vertical, ele é muito perigoso, porque eu ouço alguém dizendo algo para alguém que a minha interpretação é até possível, mas ela necessariamente não é verdadeira. Né? Então, isso exige de nós bastante cuidado. A gente precisa respeitar as conquistas pessoais. A gente tem que aproveitar aquilo que a gente já aprendeu na vida, aquilo que a gente já tem de virtude. Porque o que a gente adquiriu não é para ficar guardado como tesouro. É para ser utilizado, ser dividido. E quanto mais a gente utiliza e mais divide, mais aumenta esses recursos na nossa caminhada. A gente falava pouco, e isso cabe muito bem nisso, né? De empatia e compaixão, né? Que nós já falamos muitas vezes sobre esse tema nas nossas conversas, mas nós não podemos nos esquecer. Né? Lembrando que compaixão é diferente de dó, porque dó há pequenas pessoas que recebem esse sentimento. A compaixão, ao contrário, ela engrandece as pessoas e estimula o crescimento das pessoas. Né? Nos relacionamentos, né, a gente precisa buscar agir sempre na direção do bem. E para isso a gente precisa discernir o que é bem. Né? Porque não é necessariamente o que é bem para mim ou o que é bem para alguém. Né? É um bem maior que às vezes, para que ele aconteça, eu tenho que abrir mão de coisas que eu tenho desejo, né? que estão dentro de mim, que eu tenho impulsos, instintos, para que as coisas sejam melhor. A temperança convida no relacionamento ao exercício da calma e da serenidade. Né? Não é importante ter muita calma nessa hora. É importante ter calma a toda hora. Quando a gente perde a calma, quando a gente perde a serenidade, a gente faz bobagem. A temperança convida que nos relacionamentos a gente aprenda o regime de cooperação. E cooperação, né, é fazer em conjunto, fazer com sentido, né? É aceitar a participação do outro e também viver participando em favor dos outros. E nesse convite da temperança ser uma virtude, é fundamental lembrar
que o referencial de todas as virtudes é o amor. Se eu tenho alguma dúvida na busca da ponderação, do equilíbrio, da necessidade do autocontrole, do autodomínio, eu lembre do referencial do amor para a gente pensar nessa questão. Então, a temperança, ela possibilita o tempo e recursos para o entendimento da situação. Isso é fundamental para as decisões. E ela facilita a eficiência nas respostas e nos comportamentos afetivos. Ela evita atitudes impulsivas, os resultados infelizes, as dores do remorso e o sacrifício da reparação. Então, é algo importante para a saúde. As pessoas ponderadas, elas convivem menos com a culpa e o remorso e elas têm menos coisas para repararem na vida porque buscam fazer o certo no tempo certo. Sobre a medicina preventiva, eu vou falar rapidamente porque é um tema muito extenso, mas do ponto de vista do sagrado, do ponto de vista dessa visão espiritual, eu fui buscar dois pensadores, e são pensadores brasileiros, contemporâneos, que eu achei muito interessante as afirmativas dele. Um deles chama-se Johnny de Carli, ele é engenheiro, teólogo e terapeuta holístico. E ele fala o seguinte: a boa saúde sempre dependerá muito mais de cuidados preventivos do que de médicos. E isso é uma realidade. Se nós aprendêssemos a prevenir, a gente não precisaria remediar. Acontece que os sinais para a prevenção, o conhecimento, muitas vezes está nas nossas mãos e a gente não vive. Muita gente hoje prefere negar, fingir que não é necessário, não aglomerar, usar máscara, lavar as mãos. E muitas pessoas que fizeram isso ou se colocaram numa situação de contaminação e adoecimento, ou contaminaram e adoeceram pessoas e chegaram ao óbito, ou alguém da família viveu o óbito, porque a gente não preveniu. Então, prevenir reduz gasto no tratamento, reduz tempo de reparação, porque a gente adoece e tem que fazer muitas terapias para se recuperar. E a outra fala sobre medicina preventiva, eu fui buscar num professor de português, um doutor em língua portuguesa, se chama Pablo Jamil, e ele diz assim: a única causa pela qual vale a pena lutar é a educação. E aí, a partir disso, ele faz algumas perguntas muito interessantes. E ele coloca assim: e a saúde? E a resposta é o seguinte: a educação previne. E a segurança? A educação pacifica o homem, E o problema do ambiente? A educação conscientiza. E o problema da justiça? A educação iguala.
Educar é tirar de dentro, é tirar as virtudes de dentro da criatura. Quando a gente fala de educação, a gente não está falando de instrução. A instrução é uma parte, e talvez não a maior parte do processo de educação. A palavra educare vem disso, tirar de dentro. É colocar as nossas virtudes, as nossas capacidades para fora. É ensinar a criança, ensinar ao outro a tirar de si esses recursos. Porque a imposição dos recursos não tem um resultado positivo na vida das criaturas. E quando a gente fala de medicina preventiva, a gente está falando de educação. Infelizmente, se ocupa muito pouco com o processo de prevenção. As políticas de saúde ainda no mundo são para apagar fogueira e não para evitar incêndio. Então, nós vamos ver que isso é um grave problema na vida de todas as pessoas. E a gente precisa entender que quando a gente fala de medicina preventiva, nós estamos falando de educação. O homem que é educado, e educação é construída dentro do lar, se engana quem quer que seja, e comete um ato infracionário grave, aquele que transfere o processo de educação para a escola. A escola tem elementos de educação, mas o papel da escola é de instrução e o papel de educação é dos pais, é da família. Isso certamente não agrada todo mundo, porque nós não queremos saber disso. Nós não queremos saber dessa situação. E até porque a gente acredita que sabe tudo, a gente acredita que a gente já tem conhecimento, a gente acredita que tem capacidade, a gente acredita que pode fazer tudo o que a gente quer. E aí eu trago aqui só para a gente ver o tanto que nós somos pretensiosos e que muitas vezes nós nos enganamos e só vamos ver isso quando a dor bate dentro de nós. E a gente buscou uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, numa fala de Jesus com o apóstolo Pedro, que a gente citava anteriormente. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então Jesus tinha a certeza, naquele momento, que Pedro não tinha se convertido à proposta que ele fazia do servo, de servir a humanidade. E aí Pedro, que ainda chamado de Simão, ele diz a Jesus: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte.
Quantos de nós acreditamos que estamos fazendo certo e que vamos estar caminhando de maneira certa? E aí Jesus responde a ele: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então nós precisamos sair desse lugar da arrogância que determina para o mundo, né, uma visão de que eu sei tudo, que eu sou capaz de tudo, que eu já sou uma pessoa, um servo de Deus, que eu sou capaz de todas as coisas, que eu tenho conhecimento da verdade, que nós estamos ainda muito longe dessa situação. A gente precisa muito desse outro item para a saúde integral, que é disciplina. A palavra disciplina, né, ela tem como sinônimo obediência aos preceitos, significado, desculpa, obediência aos preceitos, às regras. Né? E disciplina também é um modo de agir que demonstra constância. Pessoas que agem de uma mesma forma sempre, elas são disciplinadas. Né? Mesmo que isso não seja uma coisa boa, porque a gente fala de disciplina, né? Às vezes os grupos criminosos, eles têm mais disciplina que as pessoas que são vistas socialmente como boas ou virtuosas. Então, nós precisamos aprender a disciplina. E essa disciplina, segundo o Espírito Emmanuel, o benfeitor de Francisco Cândido Xavier, ele diz num ensinamento muito interessante que a disciplina antecede a espontaneidade. Quando eu construo um ato por disciplina, vai chegar um momento que eu faço espontaneamente aquela coisa. Alguém que vai aprender a dirigir, no primeiro momento, isso tem que ser uma disciplina mental e motora. Mas vai chegar um momento em que ele vai dirigir e fazer os movimentos sem a mínima ideia, porque aquilo já é espontâneo na vida dele. Então, se eu me disciplino em alguma coisa, eu vou transformar a minha caminhada. Né? A disciplina me dá a capacidade de ter atos espontâneos, e se eu estou procurando o caminho do sagrado, são atos espontâneos no sentido do bem. Nesse contexto de aprender a disciplina, Ésquilo, né, que é um escritor, um filósofo também grego, ele diz que a disciplina é a mãe do êxito. Então, nós precisamos aprender a ser mais disciplinados em todos os contextos da nossa vida. Né? Se a gente tivesse disciplina para comer, se a gente tivesse disciplina para fazer exercícios, se a gente tivesse a disciplina, né, para fazer os serviços que nós temos que fazer de maneira adequada nos momentos que somos concitados, a nossa vida seria menos turbulenta e menos dolorosa e menos sofredora, porque o sofrimento é a dor com uma conotação moral
é a dor que vem acompanhada da culpa. Então, nós temos que pensar claramente, né, nesse sentido, nesse aprendizado que a gente tem que fazer, que é um aprendizado bastante complicado. Bastante complicado. Quando eu me propus a falar sobre o sagrado, né, algumas pessoas que me conhecem e que me vêm falando há tantos anos, diziam assim, olha, é um trabalho muito bom e você vai ter muita gente te acompanhando. E com as minhas reflexões e as reflexões daqueles que me ajudam a aprender essas coisas, eu tenho clareza, né, que embora muitas pessoas se interessem pelo tema, isso é uma pequena parcela das pessoas. Porque a grande maioria de nós não está querendo saber disso não, de fazer higiene de tudo, ter temperança, ponderação, autodomínio, autocontrole, fazer trabalhos de prevenção, se educar, se disciplinar. Isso é muito chato, né? É assim que as pessoas veem. Então, embora seja algo que eu acredito que é fundamental, que eu proponho para as pessoas que busquem, porque elas vão modificar a vida delas, porque eu acredito nisso, né? Quando me propus fazer o curso do Sagrado em Nós, é porque eu acredito que esse caminho é o caminho que transforma o homem. É o caminho que nos leva ao que nós chamamos de felicidade, ao que as religiões chamam de reino dos céus, ao que a ciência chama de saúde. Mas a maioria de nós, né, acha às vezes até bonito o conceito, mas vamos deixar lá para frente, né? Quando eu ficar mais velho, né? Quando as coisas forem diferentes, na outra vida, numa outra encarnação, os que acreditam em reencarnação, né? Só que acontece, né, que às vezes, se eu deixo para fazer depois, eu posso não ter o recurso que eu preciso para a minha caminhada. E quando a gente fala de disciplina, né, muita gente diz assim, mas se disciplina é uma constância, então não é importante ter iniciativa? E nós fomos buscar, né, nessa literatura do sagrado, em alguns textos judaicos, eles colocam com clareza. Não há contradição entre disciplina e iniciativa. Elas complementam-se. Nós temos que ter iniciativa, mas para ter êxito, eu tenho que ter disciplina. Por isso, né, que há uma fala que nós não descobrimos o autor, né, um autor desconhecido, mas que eu não consegui achar, mas que a gente encontra o tempo todo na internet, que diz assim, o sucesso começa com um sonho, do sonho para a meta, da meta para a disciplina,
da disciplina para a persistência e da persistência para a conquista. Eu não gosto hoje muito da palavra sucesso. Aqueles que leem os meus textos, que ouvem minhas palestras, eu aprendi com uma das pessoas que mais me ensinou sobre medicina e espiritualidade, uma das pessoas mais importantes para a divulgação e ampliação de medicina e espiritualidade, não só no Brasil, mas no mundo. Alguém que eu acompanhei de perto, né, junto, fazendo essa caminhada fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, principalmente na Europa, que é a doutora Marlene Nobre. Quem está me escutando tem uma fotinho dela aqui atrás, uma foto num trabalho de um grande amigo do Espírito Santo, o Abílio. E ele fez esse trabalho, né, na Madeira com da doutora Marlene, e nos deu de presente tanto esse quanto o trabalho do doutor Bezerra, que está do outro lado. E a doutora Marlene disse que ela conviveu muitos anos, trabalhou junto com o Chico, e o Chico, né, os espíritos diziam, né, que a gente não deve desejar sucesso para as pessoas, porque sucesso é uma coisa de vaidade, que as pessoas precisam ter êxito, né? Porque o êxito leva à responsabilidade e ao crescimento das pessoas. Então, o êxito, ele começa com um sonho, né? E a gente tem que transformar os nossos sonhos em metas. E para alcançar as nossas metas, a gente tem que ter disciplina, seguir as regras da vida, e as regras vêm a nós ou inconscientemente, ou por alguém, ou por alguma revelação, né? E a gente tem que persistir nesse caminho até a conquista. E eu queria encerrar essa nossa conversa falando sobre isso de uma forma, de uma história que eu já li e ouvi diversas vezes e que eu vou tentar tornar o mais sucinta possível, né? Diz que houve uma corrida entre os homens para que eles pudessem alcançar o reino dos céus. E essa corrida, ela consistia num desafio que tinha uma regra. No início, né, do percurso, havia inúmeras cruzes, o mesmo tanto de cruzes que os corredores. E cada cruz tinha o nome do corredor. Então, o corredor tinha que pegar a sua cruz, carregar a sua cruz, e ele só chegaria no objetivo, que era o reino dos céus, carregando a sua cruz até o final. Acontece que quando os corredores foram buscar as suas cruzes, cada cruz tinha um tamanho, era feita de um tipo de madeira diferente, tinham dimensões diferentes. E nesse caminho, então, algumas pessoas carregavam cruzes enormes e pesadas, e outras carregavam cruzes pequenas e leves. Cada um tinha o seu caminho e o seu propósito, né?
E um dos corredores, que recarregava uma enorme cruz muito pesada, ele começou a achar que aquilo da parte de Deus era injusto. Porque ao lado deles tinha gente que estava brincando e jogando a cruz que ele carregava de tão leve, e ele com aquela cruz muito pesada nas costas. Acontece que o percurso ultrapassava um dia e chegou um determinado momento em que todos deveriam dormir e descansar. Foi quando esse homem que carregava essa cruz pesada, ele falou: não é justo isso. Então eu vou acordar mais cedo que os outros. E amanhã eu vou escolher uma cruz leve, porque eu já levei até o meio do caminho essa cruz muito pesada, e eu vou conseguir chegar ao reino dos céus. E assim ele fez. Mas mais adiante no caminho, havia inúmeros desvios e cada desvio tinha um nome de uma pessoa. Então, cada corredor deveria, a partir daquele momento, ter o seu próprio caminho em direção ao reino dos céus. Ele alcançou esse caminho e, alcançando esse caminho, ele foi andando feliz, porque ele escolheu uma cruz bem levinha, até que ele deparou-se com um obstáculo, um abismo. E embora desde antes ele via uma luz maravilhosa, à medida em que ele desenvolvia o caminho, ele via essa luz e ele tinha certeza que era a luz do reino dos céus. Quando ele se viu, ele estava num abismo entre o lugar que ele estava com a sua cruz e o reino dos céus. E ele ficou muito triste, porque ele se sentiu injustiçado, porque ele tinha feito tanto esforço e não poderia chegar no reino dos céus. E reclamando mais uma vez contra a justiça de Deus, foi quando um anjo apareceu para ele e disse: companheiro, na verdade estás diante de um abismo, mas a distância entre, um lado e outro, é exatamente aquela da cruz que te foi dada. Vai, volta e busca a tua cruz. E ao trazê-la, quando aqui chegares, lança em direção ao abismo, e ela vai se fazer ponte para que você chegue ao reino dos céus. A gente tem sonhos, a gente faz metas, a gente até constrói mecanismos de disciplina, mas chega um determinado momento que a gente não tem persistência disso e quebra os caminhos da disciplina. Se perde na persistência e não alcança aquilo que nós queremos. O convite da lei de amor, da lei de fraternidade, o convite que a vida nos faz nesse momento tão difícil é que a gente aprenda que sem uma disciplina e uma persistência, a gente não vai conquistar aquilo que a gente quer. E pior, a gente pode ter decepções grandes diante da nossa vida. Então, a nossa história, esse nosso momento de conversa, é para relembrar que a gente precisa de todos esses pilares na continuidade do caminho. Eu agradeço a presença de todos vocês